conhece a história do hino 398 do cantor cristão, Sou Feliz? Uma história muito impactante, muito interessante, assim, mexe com a gente, né? Então, nesta dia, estou aqui tentando arrumar a câmera. Vou contar para vocês essa história que é tão impactante e tão interessante. Mas antes de adentrar a história, gostaria de te agradecer por você estar aqui. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva no meu canal, me ajude aí nessa caminhada, curte o vídeo, pode fazer comentários. Toda vez que você curte e que você se inscreve, né? Então o YouTube vai entendendo que o conteúdo é relevante, é interessante e ele vai oferecendo o vídeo para outras pessoas. Então fica aqui o meu pedido a você, tá bom? E agora nós vamos ver a história por trás do hino, né? Então aqui é uma playlist que eu tô fazendo também aos pouquinhos sobre a história por trás dos hinos que nós já temos tanto conhecimento e cantamos. Pessoas até que não fazem parte de alguma igreja também conhecem hinos que são hinos clássicos que estão aí na cultura brasileira, na cultura mundial cristã, né, que tem algum tipo de referência e conhecimento. Hinos belíssimos. O cantor cristão, ele não foi inspirado como a Bíblia, né? A Bíblia foi inspirada por Deus e tem aquela autoridade. Os hinos não, né, da mesma forma, mas sem dúvida Deus capacitou homens e mulheres para escreverem aquelas poesias que nós cantamos nos nossos hinos, nossos cultos congregacionais, né? E o hino 398, que é o Sou Feliz, ele tem uma história bem marcante. E por que eu quero contar e eu acho interessante demais? Porque os hinos, de uma forma geral, têm uma história trágica, difícil, por trás da melodia, por trás da letra, há um sofrimento e há lutas da vida. E todo ser humano ele passa por lutas, certo? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo passa por dificuldades. A grande questão não é se nós vamos passar ou não pela dificuldade, mas como nós vamos lidar com a luta, como nós vamos lidar com a dificuldade e o que nós vamos fazer a partir daquilo que se apresenta para nós. Né? Nós vamos viver de forma murmurar, ser ingratos, nos fecharmos, ou nós vamos de alguma forma trazer produção, vida, deixar que Deus adentre ao nosso sofrimento junto conosco e nos faça ser bênção para outras pessoas, né? Então, como nós lidamos com o sofrimento é que é a grande chave da questão. Então, em 1873, mais especificamente, no dia 22 de novembro de 1873, saía lá dos Estados Unidos em direção à França um navio. E né, nesse navio estava lá a senhora Anna Stanford e suas 4 filhas. Elas estavam indo para a Europa, porque a senhora Anna, ela tinha problemas sérios de saúde, e aí o médico aconselhou que ela fosse para a Europa para respirar novos ares, ter outro tipo de contato com a natureza e quem sabe melhorar a sua saúde. E ela era casada com um homem chamado Horácio. E eles eram de uma família de cristãos, eles eram crentes da igreja presbiteriana de Chicago. Eles eram da cidade de Chicago. E eles eram crentes e crentes ativos na igreja, né? A história fala que o senhor Horácio, ele era professor da escola bíblica dominical, ele participava da associação para moços, Associação Cristã para Moços, fundadas por Moody. Moody, que foi aquele grande evangelista norte-americano, e Moody era amigo da família. Então era uma família ativa, uma família que amava a Deus, uma família que buscava a presença de Deus, mas eles começaram a viver situações muito difíceis e traumáticas e tragédias a partir da década de 70, né? De 1870. Eles começaram a viver coisas difíceis. A primeira dificuldade e tragédia que eles viveram foi a morte do seu filho, seu único filho homem, né?
que morreu aos 4 anos de idade, vítima de uma febre terrível que assolou aquele menino. Infelizmente ele morreu, então a família teve esse baque, né? O segundo baque que eles tiveram foi que teve um grande incêndio em Chicago em 1871. E o senhor Horácio perdeu muita coisa. Financeiramente falando, ele teve um baque aí muito difícil. E aí ele demorou para conseguir de novo estabelecer ali financeiramente, né, com muita luta, porque aquele incêndio realmente teve uma destruição terrível. E em 1873, a esposa de Horácio, Ana, ela estava com dificuldades na saúde, então ela e suas 4 meninas embarcaram, e Horácio não embarcou nesse navio porque ele precisava ficar na cidade para resolver algumas coisas. E depois ele ia pegar outro navio para poder alcançar e estar com sua família lá na Europa. E vocês sabem, né? Nessa época, as viagens continentais eram feitas por navio e demoravam meses para poder chegar no destino, né? E enquanto elas viajavam, né, saíram e tudo e viajavam no mar, numa noite ali, todo mundo estava dormindo no navio que elas estavam, que era o navio Ville du Havre. Esse navio tinha bastante pessoas, todo mundo dormindo, aquela escuridão, e eles não tinham, obviamente, a tecnologia que nós temos hoje. Então, da escuridão surgiu um outro navio, um navio inglês, e eles se chocaram. E, claro, um navio batendo no outro, o dano é terrível. Então, todo mundo acordou, o casco do navio ficou destruído e começou a entrar água no navio. E aí Ana juntou suas 4 filhas e o que elas fizeram, né? O que nós faríamos. Elas se ajoelharam e oraram, clamaram ao Senhor por livramento. Nos nossos momentos de tragédia, nos nossos momentos de dificuldade, nós precisamos fazer isso. Clamar ao Senhor, orar ao Senhor. O salmista disse que ele olhava para os montes e de onde viria o socorro dele? Aí ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro vem do Senhor, mas nem sempre vem da forma que a gente gostaria, da forma que a gente acha que seria o ideal para a gente. Então a tragédia pode alcançar o nosso lar e a nossa família, mas nós precisamos, mesmo acontecendo a tragédia, confiar no nosso Senhor, que é o Senhor da história, que é o Senhor que permite a tragédia, mas que consola os nossos corações. Ele está junto com a gente na tragédia. Lembra de Marta, Maria e Lázaro? Lázaro morre, Marta vai ao encontro de Jesus e diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então, no caos, há esperança. E para Maria, Maria chega até Jesus e fala, Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus fala para Maria? Nada. Jesus chora com Maria. É aquele menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Jesus chora com a nossa aflição, com a nossa dor. Mas Jesus não apenas chora, ele é aquele que nos dá esperança, uma esperança viva, uma esperança verdadeira, uma esperança de que haverá um novo céu e nova terra, onde não existirá mais dor, nem lamento, nem tristeza, nem morte. E aí, essas mulheres, Ana e suas filhas, estão dentro de um navio à noite, o mar Atlântico gelado, e elas estão clamando ao Senhor. 30 minutos depois, o navio vai a pique completamente, o navio afunda, e obviamente naquela luta, a Dona Ana, ela consegue se salvar e existe as pessoas ali conseguem ajudá-la e ela se salva, mas infelizmente as suas filhas morrem. 4 filhas morrem no mesmo dia. E aí, né, com certeza ela foi tomada de dor, de choro, mas sem dúvida nenhuma o Espírito Santo foi consolando ela. 10 dias depois, ela chega no país de Gales. E de lá, ela manda uma carta, um telegrama para o seu esposo. E o telegrama constava das seguintes palavras: salva sozinha. Então é dessa forma que ela dá a notícia para o seu esposo. Horácio, quando recebe o telegrama, imediatamente pega o primeiro navio e vai
ao encontro da sua esposa. E nessa viagem ele é tomado de dor, ele é tomado de lamento. Não há problema nenhum em nós lamentarmos, em nós chorarmos as nossas dores, mas também ele é tomado pela paz e pelo consolo que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Isso é extraordinário. Só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus podem ser tomados por paz em meio ao caos. E aí, dentro da sua cabine, ali no navio, enquanto ele também fazia aquela travessia que a sua família fez poucos meses antes, ele então escreve um hino que é um dos hinos mais belos do cantor cristão, que é o hino 398, que eu vou ler aqui para vocês. Hino realmente na capacitação do Senhor, hino que nos abençoa, e um hino que é produto, que é fruto do sofrimento, mas não apenas do sofrimento cru, mas de um sofrimento onde o consolo do Espírito Santo está presente, onde a esperança do nosso Deus está presente, e esse hino enche o nosso coração de esperança, de alegria, de consolo. Diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflição, que feliz com Jesus sempre sou. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Que hino lindo! Que hino fantástico que nós juntos podemos adorar a Deus, que é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente, que está conosco, que sofre conosco, mas que nos enche de esperança e de paz. Então, quando você adorar ao Senhor cantando essa música, que seja essa adoração de gratidão, de louvor a um Deus que intervém na história e que transforma a história e que consola. A história depois continua de Horácio e sua esposa, eles tiveram outros filhos. Deus consolou grandemente a família deles e eles foram extremamente usados por Deus durante ali alguns anos ainda, porque eles colocaram a fé e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, e por isso nós somos felizes, não pelas circunstâncias, mas pelo Deus que nos toma pela mão e que nos guarda, e nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Então que Deus te abençoe, que Deus te anime, que Deus te encha de consolo e de esperança. Nós somos um povo cheio de esperança. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Lembrando que meus vídeos saem toda terça e todo sábado às 11 da manhã. Então, até a próxima e valeu!